Às 11 da noite, faltando exatamente 3 dias para a viagem dos meus sonhos, a campainha tocou. Eu estava na sala verificando pela última vez os documentos, passaportes, reservas de hotel, ingressos para a Torre Eiffel. Tudo perfeito. Tudo planejado nos mínimos detalhes durante 10 meses. Rodrigo abriu a porta. Era Dona Marlene, minha sogra. Ela entrou sem esperar convite, como sempre fazia, mas dessa vez tinha algo diferente no olhar dela, um brilho que eu conhecia bem, o brilho de quem estava prestes a aprontar alguma. Bia, ela disse, sentando no meu sofá sem tirar o casaco, eu preciso falar com vocês, é importante. Meu coração já começou a acelerar. Nada de bom vinha quando Dona Marlene dizia que precisava falar sobre algo importante. Eu tomei uma decisão, ela continuou, sorrindo. Eu vendi minha passagem para Recife. Não vou mais visitar sua irmã, Rodrigo. Sabe por quê? Rodrigo olhou para ela, confuso. Mãe, o que a senhora fez? Eu vou para Paris com vocês. Já está decidido. Vendi a passagem, peguei o dinheiro e amanhã mesmo vou na agência trocar por uma passagem para Paris. Não é maravilhoso? Vamos os 3 juntos. Silêncio. Eu olhei para Rodrigo, esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa, que ele falasse que aquela era uma viagem do nosso casamento, que era uma viagem que eu tinha planejado e pago, que a gente precisava de tempo sozinhos. Mas ele só ficou ali, parado, olhando para a mãe dele com aquela expressão que eu conhecia tão bem. A expressão de um menino de 5 anos com medo de contrariar a mamãe. Mãe, ele começou, a voz fraca, deixa eu conversar com a Bia, tá? Conversar o quê, filho? Já está tudo decidido. Eu já vendi a passagem. Eu não disse nada. Simplesmente levantei, peguei meu celular e fui para o quarto. Fechei a porta e liguei para Camila. Oi, Bia, tudo bem? É tarde, aconteceu alguma coisa? Camila, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Você ainda quer ir para Paris? Houve uma pausa. Bia, você está falando sério? Completamente. Você consegue tirar férias em 3 dias? Eu consigo sim. Mas, e o Rodrigo? Mudança de planos. Eu explico depois. Você topa ou não? Eu topo. Meu Deus, Bia, eu topo. Ótimo. Amanhã de manhã eu mudo o nome na reserva. A passagem está paga, o hotel está pago, tudo está pago. Você só precisa do passaporte e fazer a mala. Quando voltei para a sala, Rodrigo estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Dona Marlene tinha ido embora. Bia, ele levantou os olhos para mim. A gente precisa conversar. Não precisa, eu disse. Já está resolvido. Como assim resolvido? Minha mãe está empolgadíssima. Ela já vendeu a passagem dela. Eu sei, e eu já liguei para Camila. Ela vai comigo para Paris. O rosto dele ficou branco. Bia, você não está falando sério. Estou completamente séria, Rodrigo. Eu vou para Paris, com ou sem você. E, aparentemente, vai ser sem você. Mas eu também vou. Eu sempre quis ir para Paris com você. Eu sentei na poltrona em frente a ele. Precisava que ele entendesse. Realmente entendesse. Rodrigo, você lembra quanto tempo eu planejei essa viagem? 10 meses. Você lembra quanto dinheiro eu juntei? Quanto tempo eu economizei? Ele baixou os olhos. 2 anos, Bia, eu sei. 2 anos. 2 anos comendo marmita em vez de comer no restaurante perto do trabalho. 2 anos sem trocar de celular, sem comprar roupa nova, sem fazer as unhas todo mês. Sabe quanto eu juntei? Eu sei que foi muito. 45 mil reais, Rodrigo. 45 mil. Você sabe quanto você contribuiu para essa viagem? Silêncio. Eu perguntei, quanto você contribuiu? Bia, eu estou desempregado temporariamente, você sabe. Desempregado temporariamente há 8 meses. E antes disso, quando você estava trabalhando, quanto você guardou? Ele não respondeu. 0, eu disse. A resposta é 0. Porque você achava que não precisava, que eu ia pagar tudo mesmo. E sabe de uma coisa? Eu paguei. Eu paguei porque era o meu sonho. Porque desde criança eu queria conhecer Paris. Porque aos 15 anos eu vi aquele filme Amélie Poulain e pensei, um dia eu vou estar lá. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas minha voz continuava firme. 38 anos, Rodrigo.
38 anos esperando, 15 anos trabalhando sem parar, sem férias internacionais, sem viagens, sem nada. E finalmente, eu consegui. Eu consegui juntar o dinheiro. Eu consegui planejar tudo. Eu consegui tirar as férias. Eu sei, Bia, e eu estou orgulhoso de você. Não terminou, eu o interrompi. Sabe quem foi a única pessoa que tentou me desanimar o tempo todo? Ele sabia. Claro que ele sabia. Minha mãe não quis te desanimar. Ela só estava preocupada. Preocupada? Rodrigo, sua mãe disse que Paris era perigoso. Disse que eu estava sendo egoísta por deixar as crianças. Disse que era desperdício de dinheiro. Disse que eu devia usar esse dinheiro para reformar a casa dela, Rodrigo. Ela só deu sugestões. Sugestões? Ela foi na escola do Pedro e da Sofia e disse para eles que a mamãe ia abandoná-los para viajar. Nosso filho de 10 anos chegou em casa chorando, me perguntando se eu não amava mais eles. Rodrigo ficou pálido. Ele não sabia disso. Eu conversei com ele, continuei. Expliquei que mamãe e papai também precisam de tempo juntos. Que os avós maternos iam ficar com eles e ia ser divertido. Que não era abandono, era só uma viagem. Sabe o que ele me perguntou? O quê? Ele perguntou: mas mãe, a vovó Marlene disse que só mães ruins deixam os filhos para viajar. A senhora é uma mãe ruim? Eu vi Rodrigo engolir em seco. Eu não sabia disso, Bia. Minha mãe nunca me contou o que. Claro que ela não contou. Ela nunca conta. Ela faz, depois fica de vítima quando alguém confronta ela. Levantei e comecei a andar pela sala. Tinha muita coisa guardada. Muitos anos de silêncio. Sabe quando sua mãe começou a sabotar nossa relação, Rodrigo? No nosso namoro. Você lembra quando eu fiz aquele jantar especial para apresentar para ela? Passei o dia todo cozinhando? Lembro. Você lembra o que ela fez? Ela comeu 2 garfadas e disse que estava sem sal. Levou o prato para a cozinha e temperou na minha frente. Na minha frente, Rodrigo, como se eu fosse uma criança que não sabe cozinhar. Ele assou. Não. Eu ergui a voz. Não diga ela só estava tentando ajudar, porque não era. Era desrespeito. E você sabe o que você fez? Nada. Você ficou lá, sentado, comendo como se nada tivesse acontecido. Bia, eu estava nervoso. Era a primeira vez que... Era a primeira vez. Então você não fez nada. Tudo bem. Mas depois foi a segunda vez. A terceira. A 10ª. E você nunca fez nada. Respirei fundo. Precisava contar tudo. Ele precisava entender. Quando a gente casou, sabe o que ela me deu de presente? Uma lista. Uma lista, Rodrigo, de sugestões de como ser uma boa esposa. Coisas como: sempre tenha a comida pronta quando seu marido chegar, não contrarie ele na frente de outras pessoas, a casa dele é seu templo. Minha mãe é de outra geração, Bia. Quando eu estava grávida da Sofia, ela foi na consulta comigo sem eu convidar. Entrou no consultório e começou a fazer perguntas para o médico como se eu não estivesse lá. Quando o médico perguntou se eu tinha alguma dúvida, ela respondeu: não, doutor, ela é de primeira viagem, eu que sei como é. Ela só queria ajudar. Ajudar? Eu gritei: Rodrigo, ela entrou na sala de parto. Eu disse que não queria ninguém além de você. O médico explicou que era meu direito. E sabe o que aconteceu? Ela esperou você sair para pegar café, subornou uma enfermeira e entrou. Eu estava lá, na hora mais vulnerável da minha vida. E ela entrou. Rodrigo estava com os olhos arregalados. Algumas coisas eu nunca tinha contado, porque doía demais, porque eu tinha vergonha de admitir que deixava aquilo acontecer. Quando a Sofia nasceu, continuei, minha voz tremendo, a primeira coisa que sua mãe fez foi pegar a bebê da minha mão e dizer: ah, que linda! Vamos chamar, lá de Marlene, como a vovó. E você sabe o que você fez? Bia, você riu, você achou engraçado. E quando eu disse que já tínhamos escolhido o nome, Sofia, ela disse: Sofia é nome de empregada, Marlene é nome de princesa, na minha frente, com nossa filha recém-nascida no colo. Mas a gente não colocou Marlene. Não, porque eu lutei, porque eu chorei, porque eu tive que implorar para você ter a decência de defender o nome que nós escolhemos. Sentei novamente, exausta. Você lembra quando a Sofia fez 2 anos?
Do aniversário? Eu planejei uma festinha simples. Família, alguns amiguinhos, decoração da Frozen, que ela amava. Sabe o que sua mãe fez? Rodrigo balançou a cabeça. Ela chegou 3 horas antes e mudou tudo. Tirou a decoração da Frozen e colocou uma decoração mais adequada. Palavras dela de princesas clássicas. Quando eu cheguei e vi, ela disse: "De nada, querida. Frozen é muito americanizado. Princesas de verdade são melhores para uma menina brasileira." Eu não sabia. Você nunca sabe, Rodrigo, porque você nunca está lá. Você estava trabalhando, você estava cansado, você estava com os amigos, mas eu estava lá, sempre. Aguentando sozinha. Limpei as lágrimas do rosto. Quando Pedro entrou na escola, ela foi na reunião de pais sem me avisar. Se apresentou como a avó que ajuda a criar, porque a mãe trabalha muito. A professora passou o semestre inteiro achando que eu era uma mãe ausente. Bia, por que você nunca me contou essas coisas? Eu contei, eu explodi. Eu contei, Rodrigo, todas as vezes. E você sabe o que você sempre dizia? Ele ficou em silêncio. Ela é minha mãe, Bia. Ela está ficando velha. Ela não faz por mal. É só o jeito dela. Só dessa vez. Deixa passar. Repeti as palavras com amargura. Só dessa vez, quando ela quis a chave da nossa casa para emergências e começou a aparecer todo dia às 7 da manhã sem avisar. Só dessa vez, quando ela arrumou nosso armário e doou metade das minhas roupas porque não eram adequadas para uma mãe de família. Só dessa vez, quando ela comprou um sofá novo para nossa sala sem perguntar e mandou jogar fora o que a gente tinha escolhido junto. Só dessa vez, quando ela disse para as crianças que eles não precisavam me obedecer na hora do banho, porque vovó sabe melhor. Só dessa vez, quando ela espalhou para toda a família que eu não sabia cuidar da casa porque contratei uma faxineira para me ajudar. Só dessa vez, no nosso aniversário de casamento de 5 anos, quando ela apareceu de surpresa no restaurante romântico e ficou a noite inteira sentada na nossa mesa. Só dessa vez, quando ela reformou nosso quarto enquanto estávamos viajando, dizendo que era presente, mas escolheu tudo ao gosto dela, não ao nosso. Minha voz estava rouca de tanto falar, mas eu não podia parar. Cada só dessa vez foi um pedaço da minha dignidade que eu deixei ela levar. Cada só dessa vez foi uma humilhação que eu engoli em silêncio. E sabe por quê? Porque eu te amava. Porque eu achava que era assim que casamento funcionava. Que eu tinha que aceitar, que eu tinha que ser compreensiva. E eu, 12 anos, Rodrigo, 12 anos casada. E sabe qual foi a única vez que você defendeu a sua esposa na frente da sua mãe? Ele não respondeu porque sabia a resposta. Nunca, nem uma vez. Nem quando ela me chamou de egoísta por querer voltar a trabalhar depois da licença maternidade. Nem quando ela disse que eu era uma mãe relaxada porque os meninos assistiam desenho no iPad. Nem quando ela contou para todo mundo no Natal que eu não sabia segurar um casamento porque você estava desempregado. Olhei para ele, realmente olhei. E agora? Agora que eu finalmente consegui realizar um sonho de infância. Agora que eu juntei cada centavo com o meu próprio suor. Agora que eu planejei cada detalhe dessa viagem. Ela simplesmente decide que vai junto, sem perguntar, sem pedir licença. E você? Bia, eu vou falar com ela, eu prometo. Eu vou dizer que ela não pode ir. Não precisa. Como assim? Não precisa? Já está resolvido, eu já falei, você ouviu. Eu vou para Paris, com a Camila. Você e sua mãe podem fazer o que quiserem. Bia, não faz isso, por favor. Eu sei que eu errei, eu sei que eu fui fraco, mas... Mas o que, Rodrigo? Você vai prometer que vai mudar? Que dessa vez vai ser diferente? Eu prometo. Eu vou mudar, eu juro. Levantei e fui para o quarto. Bia, espera. Tranquei a porta e encostei nela, chorando. Chorei por mim, pela mulher que eu tinha sido, pela mulher que tinha aceitado tanto por tanto tempo. Mas também chorei de alívio, porque pela primeira vez em 12 anos eu tinha dito não. Eu tinha escolhido a mim mesma. Na manhã seguinte, enquanto Rodrigo ainda dormia no sofá, eu fui até a agência de viagens. Mudei o nome na reserva, Marina Beatriz Santos e Camila Rodrigues da Silva, 2 amigas. 2 mulheres que mereciam conhecer Paris. O rapaz da agência olhou para mim e perguntou, tem certeza? Não quer pensar mais um pouco? Absoluta, eu disse.
Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Quando voltei para casa, Rodrigo estava na cozinha. Ele tinha olheiras, como se não tivesse dormido. Bia, a gente precisa conversar. Não precisa, já está tudo resolvido. Eu falei com a minha mãe. Ela está chateada, mas entendeu. Ela não vai mais para Paris. Ótimo, mas eu também não vou com você. Bia, por favor. Rodrigo, eu passei a noite inteira pensando. Sabe o que eu percebi? Ele balançou a cabeça. Eu percebi que você sempre vai escolher ela. Sempre. Não porque você é mau, não porque você não me ama, mas porque é mais fácil. É mais fácil me decepcionar do que decepcionar ela. Porque eu vou perdoar. Eu sempre perdoo. E ela vai fazer escândalo. Ela vai chorar. Ela vai fazer você se sentir culpado. Não é assim. É exatamente assim. E sabe de uma coisa? Eu cansei. Eu cansei de ser a opção fácil. A que aguenta tudo. A que compreende tudo. Peguei minha bolsa. Eu vou para o trabalho. As crianças ficam com meus pais a partir de amanhã. Já está tudo combinado. Eles tiraram férias especialmente para isso. Minha mãe até brincou que finalmente ia ter os netos só para ela. Então não, eu não estou abandonando meus filhos. Eu estou cuidando de mim mesma. E olhei para ele, para o homem com quem eu tinha casado, o homem que eu amava, o homem que nunca tinha me defendido. Você decide, Rodrigo. Você pode ficar aqui com sua mãe, explicando para todo mundo por que sua esposa foi para Paris sem você. Ou você pode crescer. Pode finalmente colocar limites. Pode finalmente escolher sua família, eu e as crianças, em vez da mamãe. Saí sem esperar resposta. Os 3 dias seguintes foram uma correria. Camila estava em êxtase, comprando roupas, fazendo as unhas, planejando cada detalhe. E eu estava em paz. Uma paz estranha, mas profunda. Rodrigo tentou conversar várias vezes, mandou mensagens, ligou, apareceu no meu trabalho, mas eu fui firme, a decisão estava tomada. Na noite antes da viagem, Dona Marlene ligou. Beatriz, ela disse, a voz cheia de veneno, eu espero que você esteja feliz. Você conseguiu o que queria, destruiu meu filho. Dona Marlene, eu respondi calmamente. Eu não destruí seu filho. Eu apenas parei de deixar que ele me destruísse. Você é egoísta. Uma esposa de verdade. Uma esposa de verdade merece respeito. Merece ser defendida. Merece ser escolhida. E eu nunca fui nenhuma dessas coisas nessa família. Desliguei. Bloqueei o número. O aeroporto estava lotado. Camila estava radiante, tirando fotos de tudo. Eu olhei para o painel de embarque. Voo para Paris. Finalmente. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. Eu entendo se você não quiser mais falar comigo, mas eu só queria que você soubesse. Você está certa, sobre tudo, e eu sinto muito. Não respondi. Guardei o celular e embarquei. Paris era tudo que eu tinha sonhado e mais. A Torre Eiffel iluminada à noite me fez chorar. O Louvre era grandioso demais para compreender. As ruas de Montmartre eram poesia. Mas sabe qual foi o melhor momento? Foi quando eu estava sentada num café em Montmartre, num dia de semana, às 3 da tarde, tomando vinho e comendo croissant. Camila tinha ido ao banheiro. Eu estava sozinha, olhando as pessoas passarem. E eu pensei, eu posso fazer isso. Não porque eu sou rica, não porque eu sou sortuda, mas porque eu escolho me valorizar. Porque eu disse não para pessoas que me diminuíam. Porque eu disse sim para a vida que eu mereço. Tirei uma foto do vinho, do croissant, da vista da sacada. Postei no Instagram. Às vezes, a melhor companhia é a sua própria. Os comentários começaram a chegar. Amigas me parabenizando, gente que eu nem conhecia dizendo que eu era inspiração. E sim, alguns comentários maldosos de família do Rodrigo. Mas teve um comentário que me marcou, de uma mulher que eu não conhecia. Eu precisava ver isso hoje. Obrigada por me mostrar que é possível escolher a gente mesma. Camila voltou, sorrindo. Bia, o garçom ali está te olhando. Acho que ele quer te dar um número. Eu ri. Não estou interessada, mas obrigada por me fazer sentir bonita. Você está bonita, está radiante, está livre. Era verdade. Eu estava livre. Passamos 12 dias em Paris, conhecemos tudo.
A Torre Eiffel, o Louvre, Versalhes, Montmartre, os Campos Elíseos. Comemos nos melhores restaurantes, tomamos champanhe de manhã, rimos até doer a barriga. E toda noite, antes de dormir, eu agradecia. Agradecia por ter tido coragem, por ter escolhido a mim mesma. Quando voltei para o Brasil, Rodrigo estava no aeroporto. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras. Parecia ter envelhecido 10 anos em 12 dias. Bia, ele disse, a voz rouca. Rodrigo, não era para você estar aqui. Eu sei, mas eu precisava te ver. Precisava te pedir desculpas. Camila olhou para mim, perguntando com os olhos se eu queria que ela ficasse. Fiz sinal de que estava tudo bem. Você não precisa pedir desculpas no aeroporto, Rodrigo. Eu sei, mas eu preciso que você saiba. Esses 12 dias foram o inferno. E não porque você não estava, mas porque eu percebi. Eu realmente percebi o que eu tinha feito. O que eu deixei de fazer. Rodrigo, eu terminei com a minha mãe. Parei. Como assim, terminou? Eu disse para ela que ela não é mais bem-vinda na nossa casa, que ela precisa respeitar limites, que se ela não consegue tratar você com respeito, ela não faz parte da nossa vida. E o que ela disse? Ela surtou. Disse que eu era um filho ingrato, que você tinha me manipulado, que eu ia me arrepender. E você? Eu disse, mãe, a única coisa que eu me arrependo é de não ter feito isso 12 anos atrás. Senti algo se mover no meu peito, algo como esperança? Não, era cedo demais para a esperança. Rodrigo, isso não muda nada. Você entende? Uma conversa não apaga 12 anos. Eu sei. E eu não estou pedindo para você me perdoar. Eu não estou pedindo para voltarmos ao normal. Eu só estou pedindo uma chance. Uma chance de provar que eu mudei. De verdade, dessa vez. Olhei para ele. Para o homem que tinha sido meu marido. O pai dos meus filhos. Você quer uma chance? Sim, Mital. Então você vai ter que fazer mais do que palavras. Você vai ter que me mostrar, todos os dias, em cada decisão, em cada momento. Eu vou, eu prometo. E se sua mãe ligar chorando, eu vou desligar. E se ela aparecer na nossa porta, eu não vou abrir. E se as crianças perguntarem por que a vovó não vem mais, eu vou explicar que adultos precisam respeitar limites e que quem não respeita não pode fazer parte da família. Respirei fundo. Rodrigo, eu não sei se eu consigo confiar em você de novo. Eu sei, mas eu vou passar o resto da vida tentando merecer sua confiança. Peguei minha mala. Eu vou para casa, para a casa dos meus pais. Vou buscar as crianças. Vou precisar de tempo. Quanto tempo? Não sei. Pode ser uma semana. Pode ser um mês. Pode ser nunca. Vi a dor no rosto dele. Mas era uma dor necessária. Eu entendo, ele disse. Eu vou esperar. O tempo que for preciso. Camila e eu saímos do aeroporto. Ela não disse nada até chegarmos ao carro dela. Você vai voltar para ele? Ela perguntou. Eu não sei, eu disse, honesta. Parte de mim quer acreditar que ele mudou, mas outra parte sabe que 12 anos de padrão não se apaga em 12 dias. E o que você vai fazer? Vou viver, vou voltar ao trabalho, vou cuidar dos meus filhos, vou processar tudo o que aconteceu e vou decidir se eu ainda quero ser casada ou se eu prefiro ser livre. E se ele realmente tiver mudado? Sorri. Aí a gente vai ver. Mas uma coisa eu aprendi nessa viagem, Camila. Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu posso ser feliz sozinha. E isso muda tudo. 2 meses se passaram. Rodrigo cumpriu o que prometeu. Dona Marlene tentou de tudo. Ligações chorosas, mensagens dramáticas, até apareceu na porta algumas vezes. Mas ele não cedeu. Nenhuma vez. Ele começou a fazer terapia, individual, e depois pediu para fazermos terapia de casal. Eu aceitei, não por ele, por mim, para entender o que eu queria. As crianças perguntaram sobre a vovó. Eu e Rodrigo juntos explicamos. A vovó precisa aprender a respeitar as pessoas. Quando ela aprender, ela pode voltar a fazer parte da nossa família. Pedro perguntou, e se ela nunca aprender? Rodrigo respondeu. Então ela não vai fazer parte, porque família não é quem tem o mesmo sangue. Família é quem te respeita e te ama de verdade.
Foi a primeira vez que eu senti orgulho dele em anos. Hoje, 6 meses depois, eu ainda não voltei para casa, mas eu considero, porque pela primeira vez em 12 anos, eu vejo um homem que me coloca em primeiro lugar, que me defende, que escolhe a mim e as crianças, todos os dias. Pode ser tarde demais, pode ser que o dano seja irreversível, mas também pode ser um recomeço. E sabe o que eu aprendi nessa história toda? Que às vezes a maior prova de amor próprio não é gritar, não é brigar, é simplesmente fazer o que é melhor para você e deixar os outros lidarem com as consequências das escolhas deles. Que você pode amar alguém e ainda assim escolher a si mesma. Que seus sonhos importam, suas necessidades importam, você importa. E que Paris foi lindo, a Torre Eiffel, maravilhosa. O Louvre, inesquecível. Mas sabe qual foi a melhor parte da viagem? Foi descobrir que eu não preciso de permissão de ninguém para ser feliz. Foi entender que eu posso, eu mereço e eu devo me colocar em primeiro lugar. E se você está ouvindo essa história e pensando, nossa, eu gostaria de ter essa coragem, você tem. Você só precisa usá-la. Porque no final das contas a vida é uma só. E você merece viver, lá do seu jeito, sem pedir desculpas, sem se diminuir, sem aceitar migalhas de respeito. Você merece Paris. Você merece champanhe às 3 da tarde. Você merece pessoas que te escolhem sempre, sem hesitar. E se as pessoas na sua vida não te dão isso, então talvez seja a hora de fazer sua mala, literal ou figurativamente. Porque você não precisa de ninguém para te completar. Você já é completa. E quando você percebe isso, verdadeiramente percebe, o mundo inteiro se abre para você. Inclusive Paris.